Na última década, o mundo dos voos espaciais se tornou uma indústria cada vez mais competitiva. Vimos empresas privadas entrarem em cena com dinheiro e ambição, e agora estamos no ponto em que cenas como essa se tornaram rotina. Por meio desses avanços incríveis na reutilização de foguetes, vimos o custo geral de ir ao espaço reduzir drasticamente. Uma vez que um foguete se torna reutilizável, o custo de realmente lançá-lo se torna muito mais importante, e um dos maiores custos envolvidos no lançamento de um foguete é o combustível. Neste vídeo, veremos a incrível logística de levar combustível do solo até um foguete da SpaceX. Também veremos o que a SpaceX está fazendo para reduzir o custo do combustível de foguete e como eles planejam começar a produzir seus próprios combustíveis. Para a SpaceX e seu foguete Falcon 9, eles usam oxigênio líquido e um querosene refinado chamado RP-1. O oxigênio líquido precisa ser resfriado a temperaturas criogênicas para comprimir e caber mais no foguete. Embora o oxigênio líquido constitua mais de 2/3 da carga total de combustível, é de longe o mais barato dos dois combustíveis, chegando a apenas 20 centavos por quilo. RP-1, por outro lado, é um pouco menos acessível. Quando a SpaceX estava começando com o Falcon 9, eles estavam pagando cerca de $2 por cada quilo de RP-1. Após renegociar, eles conseguiram reduzir o custo até que estivesse mais próximo do preço do combustível de jato, em cerca de 70 centavos por quilo. No geral, o custo para encher um Falcon 9 inteiro faz a SpaceX voltar em cerca de $150 mil. Mas, realisticamente, o Falcon 9 nunca será totalmente reutilizável, pois um segundo estágio totalmente novo precisa ser construído para cada voo. Por causa disso, os custos de combustível permanecerão uma pequena fração do custo geral de lançamento. Mas para o foguete Starship da SpaceX, o combustível será muito mais importante. Em apenas alguns anos, a SpaceX transformou um campo de terra no Texas em um local de testes avançados para seu foguete Starship. A cada teste, a SpaceX gasta uma quantidade enorme de combustível. Mas que combustível a Starship usa e como a SpaceX o obtém? Para responder a isso, precisamos analisar a missão geral da SpaceX. Com seu foguete Starship, eles querem levar humanos a Marte de forma sustentável, onde eles podem estabelecer bases e começar a colonizar o planeta. É preciso uma quantidade enorme de energia para ir e voltar de Marte. Mas se pudéssemos produzir combustível enquanto estivéssemos lá, isso cortaria o custo geral enormemente. É por isso que a Starship usará metano e oxigênio líquido como propulsores. Ambos os propulsores podem ser encontrados em Marte por meio do metano na atmosfera marciana e do oxigênio no gelo subterrâneo. O metano também é uma escolha perfeita, pois é a forma mais barata de combustível fóssil encontrada na Terra. Então, como a SpaceX leva metano líquido para seu local de lançamento, gás natural liquefeito, que é composto principalmente de metano, pode ser encontrado em reservatórios abaixo da superfície da Terra. As empresas de mineração usam plataformas offshore e onshore para acessar e extrair o gás desses reservatórios. Uma vez que o metano é separado dos outros elementos, ele é canalizado para uma instalação de liquefação para ser resfriado. O metano, que ainda é um gás neste ponto, é resfriado a menos 162 graus, onde se transforma em um líquido. Uma vez que o metano está na forma líquida, ele ocupa uns 600 avos do volume. É por isso que propulsores criogênicos são usados em foguetes, para que possam ser comprimidos para caber o máximo possível. Após o processo de liquefação, o metano líquido é armazenado em tanques isolados até que esteja pronto para ser enviado. A instalação de GNL mais próxima da SpaceX fica em Brownsville, Texas, a apenas 30 km de distância do local de lançamento. De lá, a SpaceX usa a empresa de transporte Genox para transportar a maior parte de seu metano líquido. Eles usam reboques de última geração projetados especificamente para conter metano líquido. Para as viagens para Boca Chica, cada reboque pode transportar até 13 mil galões de metano líquido a uma pressão de 70 psi. Embora essa seja uma pressão relativamente alta, o metano é, na verdade, menos denso nesse estágio do que quando estiver no foguete Starship, já que sua pressão operacional está mais próxima de 100 psi. Assim que o metano líquido chega ao local da SpaceX, ele é lentamente bombeado para o enorme parque de tanques onde a SpaceX armazena seus propulsores. São necessários vários trailers apenas para transportar metano suficiente para uma Starship,
Então entregas de metano são uma visão comum entre cada teste. Embora a SpaceX esteja atualmente terceirizando a maioria de seus propulsores, também é comum que os propulsores sejam adquiridos no local. No Centro Espacial Kennedy, a NASA tem sua própria planta de oxigênio líquido operada pela Air Liquide, que pode liquefazer até 265 toneladas de oxigênio por dia. A SpaceX está procurando criar uma configuração semelhante em seu local em Boca Chica. De acordo com Elon Musk, a SpaceX montará um parque eólico em suas instalações para gerar as enormes quantidades de energia necessárias para separar o oxigênio do ar. Esse processo envolve comprimir o ar a cerca de 100 psi e transformá-lo em um líquido. Esse ar líquido é então passado por vários filtros para remover coisas como vapor de água e dióxido de carbono, que podem congelar e bloquear o maquinário. Para separar o ar em oxigênio, nitrogênio e argônio, o ar líquido é sistematicamente levado até o ponto de ebulição de cada elemento. Como o nitrogênio tem o menor ponto de ebulição dos três, ele se transforma novamente em gás primeiro, que pode então ser separado da mistura. Então, o argônio ferve a menos 186 graus, deixando para trás oxigênio líquido puro. Todo esse processo requer uma quantidade enorme de energia, mas quando feito em uma escala grande o suficiente, a economia começa a fazer sentido. É por isso que a SpaceX pode comprar seu oxigênio líquido da Air Liquide por apenas 20 centavos por quilo. Mas com a SpaceX planejando construir sua própria usina de oxigênio, eles precisarão de um enorme parque eólico para alimentá-la e torná-la econômica. Alternativamente, a SpaceX poderia usar o processo Sabatier de separar oxigênio de H2O. Isso seria uma boa prática para a SpaceX, já que eles planejam usar esse método exato para obter oxigênio em Marte. Recentemente, as pessoas notaram muita atividade em torno de um antigo poço na instalação da SpaceX. Um grande guindaste foi instalado e as pessoas acreditam que este pode ser o início da própria instalação de propelente da SpaceX. Para ser mais neutro em carbono, faz sentido que eles eventualmente comecem a produzir seu próprio metano e oxigênio usando fontes de energia renováveis. E se eles puderem começar a produzir seus próprios combustíveis, eles podem até mesmo reduzir o custo de cada lançamento da Starship. Este mundo de produção de propelente é um novo desafio para a SpaceX, mas é crucial eles desenvolverem as habilidades e tecnologias para fazer isso em larga escala se quiserem ir a Marte de forma sustentável. No passado, a SpaceX podia contar com a terceirização de seu combustível e usar a infraestrutura pré-existente no Centro Espacial Kennedy. Mas agora que eles têm suas próprias instalações em Boca Chica, eles têm que projetar e construir todos esses sistemas de abastecimento do zero. Ao testar protótipos da Starship em seu local de lançamento, a SpaceX costumava ter um flare de metano que seria usado durante cada teste. Como a liberação de metano na atmosfera por si só contribui enormemente para o aquecimento global, a chaminé do flare queimaria o metano e o transformaria em CO2 antes de liberá-lo na atmosfera. Embora isso seja muito menos prejudicial ao meio ambiente, a constante ebulição de metano durante cada teste foi um enorme desperdício de propelente. Para contornar isso, a SpaceX começou a canalizar o excesso de metano para um recondensador, que o resfria e o transforma novamente em líquido. A SpaceX pode então armazenar esse metano em seu parque de tanques e usá-lo novamente para testes futuros. Embora eles não reciclem seu oxigênio líquido, é mais barato para eles simplesmente comprar mais e enviá-lo para o local de lançamento do que seria recondensá-lo após cada teste. De qualquer forma, é emocionante ver a SpaceX revolucionar cada pequeno aspecto do voo espacial.